Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Nós vamos orar para dar início ao nosso culto. Pedir que o Senhor venha nos visitar, venha nos abençoar, venha receber a nossa adoração e o nosso louvor neste lugar e que venha também falar aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos à Tua casa, somos gratos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, pela nossa escola bíblica hoje pela manhã, por tudo aquilo que realizamos ao longo deste dia. E podermos, Senhor, finalizar o nosso domingo, começar a nossa semana na Tua casa, na Tua presença, sendo ministrados pela Tua palavra, sendo abençoados, Senhor, na comunhão dos irmãos, aqui também para oferecer o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Pai querido, que do céu os Teus olhos contemplem, os Teus ouvidos se inclinem, Senhor, para as nossas súplicas, contemplando as nossas necessidades, porque o Senhor conhece cada um de nós. Abençoa os Teus filhos que já chegaram, abençoa aqueles que estão a caminho. Também coloca as Tuas mãos e sustenta e cuida, Senhor, daqueles que não poderão vir. Alguns trabalhando, viajando, e principalmente, Senhor, se há algum enfermo, que o Senhor possa estender as Tuas mãos para sustentar, para guardar e para curar os Teus filhos. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha ser derramado sobre nós neste lugar. Que a Tua palavra fale aos nossos corações neste lugar. E pedimos também que a Tua bênção alcance outros irmãos que estão reunidos em outras igrejas, em outros endereços, em outros locais, mas com o mesmo propósito, cultuar ao Deus Criador dos céus e da terra. Abençoa o Teu povo, Senhor, espalhado por toda a terra, das pequenas às grandes igrejas, das pequenas às grandes multidões, mas corações quebrantados e derramados diante do Senhor. Visita com o Teu poder e manifesta a Tua glória, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura aqui na minha versão, os irmãos acompanhem aí na versão que você tem. Eu vou adiantar que é um texto duro. É uma advertência do apóstolo Pedro, muito importante. Eu vou esperar os irmãos que estão chegando para fazer a leitura, porque é uma leitura muito importante. Então, já que tem alguns irmãos ali que estão chegando, eu vou aguardá-los se posicionar para que nós todos participemos da leitura. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. É um texto onde Pedro vai advertir sobre os falsos mestres, que faz um estrago muito grande. Segunda Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Diz assim o texto: Houve também entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, como mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por causa das obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Amém? Então esse é o texto. Aqueles que puderem permaneçam em pé.
Nós vamos adorar o Senhor com alegria, com cânticos. O Senhor está neste lugar para receber o nosso culto. E o louvor faz parte do culto. O louvor é a parte importante do culto, quando nós somos conduzidos através da adoração, através da música, à comunhão com Deus. O nosso coração se quebranta, a nossa mente se conecta, e nós começamos então a receber a graça e a presença do Espírito Santo. Aproveite o louvor, medite nas letras, cante com alegria, cante com o coração, porque é para o Senhor. Jesus.
Oh, meu rei.
Glória a Deus. Os irmãos já sabem o texto que nós vamos ler, né? Nós vamos ministrar as ofertas agora. Qual é? Pode ser Coríntios e pode ser Provérbios, né? Vamos de Provérbios hoje. Provérbios 3, a partir do verso 9. 9 e 10. Eu achei bonito, nós estivemos ontem lá na inauguração, né, da Igreja Abrace, do nosso querido pastor André, e na hora da administração das ofertas ele mencionou quando Moisés levanta as ofertas, né, as famílias faziam as contribuições, mandavam as suas ofertas, as suas doações para a construção do templo. E chegou uma ocasião em que um dos líderes da construção daquele empreendimento chega para Moisés e fala: Moisés, fala para o povo que não precisa trazer mais, porque o que já foi doado é o suficiente para o projeto. Acho difícil nos tempos de hoje, né? O pastor poder falar para ele: os irmãos não precisam trazer dízimos, os irmãos não precisam ofertar esse mês, porque todos os nossos compromissos já estão quitados, nós já temos recursos para isso. Mas eu acho que também porque a oferta é um exercício da nossa vida cristã. Contribuir faz parte da nossa adoração a Deus, do nosso serviço a Deus. Então, Deus não vai certamente fazer a igreja ganhar na loteria para não precisar de recursos. Os recursos são os que Ele nos dá e nós, cada um individualmente, contribuímos. Então o texto aqui de Provérbio diz assim, 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Provisão de Deus, promessa de Deus, alegria de Deus, saúde, aquilo que Deus pode. Prosperidade também, não é pecado, a prosperidade é algo que Deus pode dar, nos pode fazer descer, né, alcançar as nossas vidas, de acordo com a nossa fidelidade, com o nosso compromisso, com a nossa fé no Senhor. Então nós vamos orar pelas ofertas, quem tem dízimos, quem tem ofertas. Enquanto nós cantaremos o próximo hino, nós vamos oferecer então essas ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Vamos apresentar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agora, Senhor, neste ato de adoração, contribuir, Senhor, com a Tua obra, com as nossas ofertas, contribuições e dízimos. Sabemos, Senhor, que estamos apenas devolvendo aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Porque se temos um trabalho, se temos saúde, se temos oportunidades, elas são dádivas do Senhor na nossa vida. Então a nossa contribuição é uma atitude de adoração, uma atitude de gratidão ao Senhor. E conforme a palavra também nos ensina, nós não fazemos isso por obrigação ou por coação, fazemos isso livremente, porque desejamos, Senhor, fazer isso. Abençoa essas ofertas, esses recursos, multiplica-os, Senhor, para suprir todas as necessidades da Tua casa. Assim como pedimos que a Tua bênção permaneça sobre os Teus filhos, Senhor, que contribuem, que são dizimistas e que sustentam a Tua obra. Se há alguém entre nós passando por dificuldades, enfrentando, Senhor, dificuldades, limitações na área de finanças, que o Senhor possa abençoar, abrir portas e suprir, Senhor, cada um dos Teus filhos. Nós oramos, Pai, agradecidos pela dádiva, pelo prazer, pela alegria de contribuir, porque a Tua palavra também diz que melhor coisa é dar do que receber. Que nós possamos nesta noite dar aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, ou compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor cantando e também ofertando.
Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E é muito bom adorar o Senhor, é bom louvar o Senhor. Reconhecer a sua majestade, a sua glória. E este é um privilégio apenas dos cristãos, apenas dos salvos. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, uma pessoa que não tem o entendimento do Calvário, da cruz, do sacrifício de Jesus, ele, aliás, não entende o que nós fazemos, né? Ele fala, mas o que esse povo vai na igreja todo domingo e canta, e ora, e fica falando? Porque eles não têm o Espírito Santo, eles não têm ideia. E nós estamos aqui apenas no ensaio, né? Para aquilo que nós ainda temos para desfrutar na eternidade com Deus. Então, adorar a Deus, exaltar o seu nome, de fato, levantar as nossas mãos para adorar o Senhor, é uma dádiva, uma particularidade dos salvos. E vamos fazer isso enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós podemos. Eu acho que nós não temos nenhum visitante, né, aqui entre nós hoje. Mas temos alguns irmãos que estão conosco pelas redes sociais. Nós queremos saudar a todos os irmãos que estão conosco pela internet. Que Deus abençoe sua vida, o seu lar. E que Deus possa abençoá-lo também ao acompanhar este culto, ao cultuar o Senhor conosco aqui. E nós recebemos aqui 2 pedidos de oração. Um é da Leila, né? A esposa do Anísio. Nós vamos orar pela família. Ela está pedindo oração pela família. E também a Sueli, que está com muita ansiedade. Vamos orar pela irmã Sueli,
para que Deus possa também tocar o seu coração e tirar esse sentimento, né, que não é bom, de ansiedade, que ela possa descansar no Senhor. Nós vamos orar também. Eu não vou citar aqui os nossos irmãos da lista de oração, porque eu fiz uma lista nova e não trouxe, ficou na outra Bíblia. Vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos apresentar ao Senhor os enfermos, então, de maneira geral. Deus sabe todos os nomes que estão ali, que constam da nossa lista, né? Vamos pedir ao Senhor que visite. Vamos orar então pela Leila, pela sua família e pela irmã Sueli, por esse sentimento, né, de angústia, de ansiedade que ela está sentindo. A sua avó é a irmã Maria Joana, né? Vamos continuar orando pela avó da Mônica também. Tem mais alguém? Quem? Oi. Vamos orar pela Vanessa, que enfrenta um problema sério de saúde, né? E agora perdeu seu pai. Vamos orar por ela, vamos orar por toda a família. Yane? Vamos orar pelo Mateus, que sofreu um acidente. Neila? Tá, o tio que ficou viúvo lá, né? João Alves. Vamos orar então por essa família, que é o tio do Rogério, lá do Espírito Santo, cuja esposa faleceu essa semana. Pedro? Vamos orar pelo Pedro. Pedro, infelizmente, e a Cris não puderam viajar conosco ontem, porque ele teve uma crise de asma, né? E a Manu também não está bem. Vamos orar por eles, para que o Senhor também os repreenda esse mal. Vamos orar também pelo Leandro e pelo Ítalo. Vamos colocar todos esses nomes, todas essas causas diante do Senhor agora. O Deus que nós adoramos, cantando, o Deus grande, o Deus criador. Ele sabe todas as coisas, conhece cada uma dessas pessoas, sabe onde elas estão e o que elas precisam. Vamos apresentá-las ao Senhor agora então. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de um Deus grande, soberano, poderoso e amoroso, como acabamos de cantar, nós queremos colocar diante do Senhor todas essas vidas, Senhor, cujos nomes foram citados aqui: vítima de acidente, famílias enlutadas, Senhor, o Ítalo, o Leandro, Senhor, a Sueli, Pai. Tira essa ansiedade do coração da tua filha. Visita a família da Leila agora, Senhor. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor tem poder para entrar e para mudar a situação, para colocar as coisas no lugar e para que o teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, todas essas vidas. Abençoa o Pedro, Senhor. Abençoa a Manu. Repreende, Senhor, essa crise, Senhor, respiratória deles. Dá cura completa a eles, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os teus filhos, porque nós cremos no poder que há no teu nome, nós confiamos nas tuas promessas e por isso nós oramos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Nós vamos já meditar na palavra de Deus. Antes eu queria, como eu citei aqui na ministração das ofertas, na ministração das ofertas, mencionar a nossa viagem ontem. Agradecer aos irmãos que se dispuseram, que estiveram lá com algum esforço. Eu não sei se eu estou velho, né, ou enferrujado, mas eu fazia isso melhor antes. Hoje, pegar um carro, se deslocar, ir para um outro lugar, passar, embora cultuando a Deus é maravilhoso, né? Mas foi uma experiência legal, interessante, irmos lá, nos reunirmos, né, com os irmãos, cantarmos, conhecermos pessoas novas, rever alguns irmãos queridos. Então foi uma bênção. E nem chegamos muito tarde aqui, né? Eu acho que eu fui o que chegou mais tarde. O pessoal da van deve ter chegado umas 11 horas por aqui, mais ou menos. 11h30 por aí. 11h30. Mas eu sei que vocês foram fazer um tour aí, né? Aproveitaram e foram passear, conhecer Paulínia e tal. Mas que Deus abençoe os irmãos. E se nós tivermos oportunidade, nós temos convites. Nós temos alguns irmãos que às vezes ligam: vem para cá com o seu pessoal, vamos cultuar a Deus junto em Piracicaba. E agora o próprio André, a nossa sede, né, nós precisamos uma hora estar lá, participar num culto de ceia ou num culto qualquer lá. Então, assim, que Deus possa nos dar oportunidade para fazermos isso mais vezes. Foi uma bênção e eu agradeço os irmãos que estiveram ali. O André, a cada meia hora, me manda uma mensagem: que bênção, que bom que vocês vieram, graças a Deus, obrigado e tal. Então, assim, ele ficou muito feliz também. Eu creio que os irmãos ali se sentiram abraçados, né, por nós ali como uma igreja, como irmãos em Cristo. Antes de eu ministrar, nós vamos ouvir então o Bruno, né, que vai cantar um hino, e na verdade é um trio, então nós vamos ver o trio. Olha lá, o terceiro chegando. Chamar meu irmãozinho ali, ele que está ensaiando esse carrão aqui, está treinando no carrão,
Ele ensaiou umas músicas aí, queria tocar. Essa música que nós vai cantar é O Senhor Te Quero. Todo mundo conhece a igreja e pode cantar com nós. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te Senhor, te quero, Senhor, te quero, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto e hoje livre estou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Por isso eu canto e hoje livre estou. Aleluia! Amém. Pegaram um ritmo meio acelerado para o iniciante, né? Glória a Deus. Pedro, vem aqui. Vem aqui. Pedro, só tem você, Pedro. Eu quero apresentar o Pedro para a igreja como novo membro do Ministério de Mídia da igreja. Amém? Está feliz? O Pedro está sempre envolvido nas coisas da igreja aqui. Talvez você não saiba, mas ele chega cedo aqui para o ensaio, já está aqui. É assíduo nos cultos durante a semana. Na reforma, se você puxar aquele carpete ali, tem ali a digital dele ali, né? Durante as reformas ele trabalhou aqui. Então assim, eu percebo o Pedro sempre disposto, sempre disponível. E tem um trabalho que é um trabalho que ele pode fazer.
Então, se eu orientei ele sobre isso, conversei com os pais, obviamente, né? Conversei com ele. E ele aceitou o desafio de nos ajudar, inicialmente aqui aprendendo, né? Estando ambientado, guardando o microfone. Não esquece hoje, a hora que eu for pregar, virar o retorno para mim. Então, assim, ajudando nessas coisas. Depois ele vai, com o tempo, com maturidade, aprender a mesa de som. Está aprendendo música, né? Então, aprender a mesa quando precisar, ter alguém para substituir lá na mesa, ajudar a aprender nas transmissões, né? Que hoje é feito pela internet. Então, tem muita coisa que precisa e o Pedro se dispôs a fazer. E eu falei para ele que o treinador dele vai ser eu, e eu vou cobrá-lo, e ele sabe que eu cobro. Então, vamos orar pelo Pedro, né? Vamos ficar em pé rapidamente, vamos orar por ele, para que Deus o abençoe. É um trabalho, é uma responsabilidade, né? É uma oportunidade dele crescer, né, e também produzir para o reino de Deus. Estenda as tuas mãos para cá, vamos abençoar o Pedro. Senhor, nosso Deus e Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem escolhido os teus filhos, e aqui está o Pedro, Senhor, ainda jovem, mas que tem muita coisa, muito desejo no seu coração, e que o Senhor possa capacitá-lo a cada dia. Não apenas nesse ministério, Senhor, de mídia, mas naquilo que o Senhor tem chamado ele. Que o Senhor possa aperfeiçoá-lo, que o Senhor possa encorajá-lo, Senhor, a enfrentar qualquer desafio, para fazer a tua vontade e para servir ao Senhor fielmente. Abençoe ele, Senhor, nesta jornada, que ele possa crescer e que ele possa contribuir, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vira o retorno ali. Amém. Pode se assentar. Aí, já inaugurou com sucesso a sua primeira missão. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero falar de um tema muito importante. Eu quero falar sobre família hoje. O texto que nós lemos da carta de Pedro é um texto que Pedro exorta a igreja sobre um perigo iminente, sobre um risco que a igreja enfrentaria dos falsos mestres, daqueles que se infiltrariam sorrateiramente, como o texto diz lá que nós lemos, enganando, com conversas macias. Mas qual é o propósito deles? Deturpar a palavra de Deus, deturpar os ensinos dos apóstolos. E Pedro tem uma palavra, ele usa uma expressão que desde já, o juízo, o castigo de Deus já está preparado para eles, e ele usa uma expressão não dorme. Significa que essas pessoas que trabalham contra o evangelho, essas pessoas que deturpam a mensagem do evangelho, essas pessoas que de alguma forma afastam as pessoas de conhecer e de viver a realidade de vida do evangelho, eles terão um juízo muito severo de Deus. E eu quero falar hoje então sobre a família, que eu acho que não tem nada mais valioso, mais precioso para nós do que a nossa família. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus agora, para nós lermos um texto. E eu quero usar o verso 7, o último verso do texto que nós vamos ler, como referência para a nossa meditação de hoje. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 7. Hebreus 11, do 1 ao 7, eu vou ler aqui na NVI, você acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim o texto: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido de santo temor,
construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então é um texto conhecido. A história de Noé é uma história conhecida. O texto diz que pela fé, Noé fez algo, e aqui, nesse texto, não é difícil notar que Noé, me parece que foi mais influenciado pela fé do que propriamente Abel e Enoque. Por quê? O testemunho de Abel e Enoque foi um testemunho pessoal. A oferta, sincera de Abel agradou a Deus. A conduta de Enoque, a forma de Enoque viver agradou a Deus. Mas a Noé coube uma missão um pouco mais complexa. Ele recebe a missão de construir uma arca, porque Deus haveria de enviar um dilúvio. E nós conhecemos o texto e o contexto dessa história bíblica, que a humanidade não tinha experiência de chuva. A humanidade não tinha experiência sequer de ideia do que pudesse ser um dilúvio. Então, uma coisa é você ter um testemunho pessoal. Outra coisa é você ter que defender, e aí a palavra fé é usada muitas vezes nesses versos que nós lemos, porque a missão de Noé era falar de algo que na verdade ele não podia provar. Era algo que ele não podia convencer as pessoas, olha, já aconteceu e pode acontecer de novo. Vocês me entendem? Olha, lá naquelas ilhas, me foge agora a região, houve aquele tsunami. Então todo mundo sabe o que aconteceu lá. E se alguém disser, olha, pode acontecer de novo, todo mundo vai crer, porque já aconteceu uma vez, mas Noé não. A missão de Noé era convencer aquele povo, aquela população, de algo que Deus ia fazer, e tudo que ele tinha era uma instrução de Deus que ele aceitou pela fé. Então isso me leva a crer que ele foi mais influenciado pela fé. Outra coisa importante que o texto nos mostra, Noé foi avisado por Deus, ou seja, qual era o desafio que ele tinha? E por que é que ele aceitou pela fé? Porque ele ouviu de Deus. A palavra grega aqui, diz que ele foi divinamente advertido, divinamente aconselhado por Deus. Isso é muito importante. Quando se ouve a voz de Deus, quando se conhece a vontade de Deus, aceitá-la pela fé. Nós falamos muito isso lá na nossa reunião hoje, com os candidatos ao batismo. A salvação é pela fé. A salvação não é por algo que você possa fazer, por algo que você possa construir, ou no qual você possa balizar a sua salvação. A salvação é um ato de fé. Você crê que Jesus morreu na cruz e a sua morte foi para perdoar os seus pecados. Então você abraça pela fé essa promessa, essa dádiva de Deus. Então, ele creu e ele fez pela fé, porque ele foi avisado por Deus. E essa questão das coisas que ainda não eram vistas, eu repito, o dilúvio era um evento futuro, era algo que não existiam sinais visíveis que pudesse provar aquilo. Como eu disse, sequer havia chovido antes na terra. Então, ele recebe essa advertência, se não me falha a memória, 20 anos antes, anunciar e começar a pregar e a começar a construir esta arca. E essa arca tinha um propósito. O texto diz que era para salvar a sua família. E aí eu pergunto para você, se você soubesse que algo terrível está para acontecer, que uma catástrofe está próxima de acontecer, o que você faria a respeito da sua família? Você correria e se abrigaria, qualquer que fosse, uma tempestade, algo parecido ou pior do que uma Covid, algo que pudesse realmente dizimar a população ou colocar em extremo perigo. Você cuidaria de você mesmo ou você cuidaria da sua família? Você prezaria, você priorizaria a sua família? Então, é com essa ótica que eu quero falar nesta noite sobre o tema, o valor da família, ou a importância da família. O mesmo Deus que criou o homem, o Abel falou disso aqui, inclusive na quinta-feira, numa delas aí, né? Ele também estabeleceu um padrão de relacionamento para ele. Então, quando Deus cria a humanidade, Deus estabelece também uma forma com que essa humanidade, como ela ia, qual era a estrutura social,
como ela ia ser organizada, como ela ia se desenvolver, como seria a comunicação, como seria os relacionamentos, tudo isso Deus considerou. E a melhor forma, o melhor padrão que Deus encontrou para a raça humana foi a família através do casamento. Então a família é uma base do plano de Deus para tudo que ele fez, para tudo que ele construiu, para tudo que ele criou, para tudo que ele idealizou. Por toda a história bíblica, nós vamos ver, e foi disso que o Abel falou aqui, a família sempre foi valorizada. A família sempre teve um papel importante a ser desempenhado no plano geral de Deus, no plano grandioso de Deus. A própria sobrevivência da nação de Israel, nas suas batalhas, nos seus triunfos, dependeu em grande parte da família, da estrutura que Deus havia criado. Só que no decorrer da história, em tudo que nós vemos, nós percebemos e somos afetados porque a atitude das pessoas em relação à família, ela começou a sofrer alterações. Então a forma de se ver a família, a forma de se valorizar a família, a forma de se viver em família foi sofrendo algumas alterações. Então as famílias começaram a ter essas influências, a sofrer essas influências. Por exemplo, eu preguei aqui, acho que na semana passada, sobre a Grécia, né? Quando Paulo chega em Atenas, lembra que eu falei? O berço da civilização, da filosofia, do conhecimento. A Grécia era um centro de conhecimento, de informação da época. E a Grécia influenciou muito essa questão. Porque além das filosofias e das artes, aí entra a pintura, entra o teatro, entra a escultura, a Grécia foi uma civilização que influenciou demais a humanidade. Nós estamos prestes aí, eu não sei quando vai acontecer os Jogos Olímpicos, né? Está próximo aí, né? Que é França, se não me engano. Oi? Próximo ano. Será na França os próximos Jogos Olímpicos. Aonde surgiram os Jogos Olímpicos? Lá na Grécia. Então, até hoje, nós temos uma tradição que envolve o mundo, que reúne pessoas do mundo todo em várias modalidades esportivas, influência de algo que surgiu lá na Grécia. Igualmente, os romanos também influenciaram muito as civilizações. A nossa civilização hoje é muito influenciada pelos romanos. Como? Também na questão das artes, mas muito mais na questão do direito e da língua. O latim, que é uma língua originária na Itália, em Roma, ela influenciou o alemão, influenciou o inglês. E se a gente falar, por exemplo, só no idioma inglês hoje, é o idioma mais falado no mundo. Eu trabalhei em empresas, por exemplo, de origem francesa, que a língua oficial era o inglês. E os franceses não gostavam muito disso, né? Quando eles vinham para o Brasil, eles tinham que falar inglês, porque era a língua oficial da empresa e uma empresa francesa. Tamanha é a influência da língua inglesa no mundo. Então isso vem da onde? Vem lá de Roma. Então todas essas influências e o desenvolvimento, a construção de estradas, a capacidade ou a possibilidade de intercâmbio entre cidades, isso tudo aconteceu justamente naquela época. Então, com esse desenvolvimento, muitas coisas foram mudando. Muitas coisas que eram aceitas como padrão e vividas com naturalidade, elas começaram a sofrer, por essas influências, começaram a sofrer algumas mudanças. Por exemplo, fui criado um amigo meu que eu nunca vi aquele rapaz que não fosse de calça comprida. Eu nunca vi ele de short, eu nunca vi ele de bermuda. E o filho dele, até uma certa idade que eu convivi com ele tinha exatamente o mesmo comportamento. Ele não usava bermuda, ele só usava calça comprida. Aí você fala, mas pastor, o que isso tem a ver? Eu estou falando de uma tradição. Algo que o pai fazia e que o filho via o pai fazer, e ele começou a fazer sem nenhum sofrimento, sem nenhuma imposição, sem nenhuma dor, porque era uma cultura. E hoje essas coisas são muito questionáveis. O mundo em que nós vivemos, toda essa modernidade, toda essas mudanças globais, essas mudanças do mundo em que nós vivemos, faz com que coisas que eram padrões, eram aceitos com facilidade, como uma prática normal, hoje já não. Por exemplo, profissão. Quem aqui, quando era criança, só pensava em ser o que o pai era?
Né? A profissão, eu quero ser o que o meu pai é. Se o pai era pedreiro, ele queria ser pedreiro. Se o pai era motorista, ele queria ser motorista. Se o pai era um policial, ele queria ser um policial. Não é assim? Então, era natural se espelhar no pai. Hoje não. Coisas como profissão, por exemplo, praticamente independe. A decisão do filho hoje independe do que o pai foi. Raramente existe lá uma dinastia de advogados na família, de engenheiros na família e assim por diante. Você pega, por exemplo, os gostos e as práticas por esporte também. Às vezes você tem um pai aí que é apaixonado por futebol e o filho não está nem aí para futebol. Um pai que gosta, sei lá, de um time e o filho gosta de outro, ou nem liga para futebol. Então, essas coisas e outros, né, padrões religiosos, preferências sexuais, onde morar, que profissão vai ter, e temas até menos importantes como esse das roupas que eu disse, não existe mais uma ligação, uma obrigatoriedade de que o filho precisa fazer aquilo que o pai fazia. Quando eu falo pai aqui, eu falo família, né? Pais. A cultura, se você olhar, por exemplo, para as meninas, uma filha, uma mulher, ela aprendia com a mãe como é que se cuidava de uma casa. Né? Sei lá, talvez 40 anos atrás, 30 anos atrás, se eu fui muito longe, vocês me avisam, que uma menina, ela aprendia com a mãe os afazeres da casa. Como é que se cuidava de uma roupa, como é que se lavava uma louça, como é que se organizava uma casa, como é que se varria, como é que se dobrava uma roupa, e coisas assim. Hoje, isso já não faz parte do dia a dia, porque uma menina, ela já tem uma independência, ela já tem outras prioridades, ela se envolve com outras coisas. Não significa necessariamente que é o que a mãe deseja. Não significa necessariamente que esta liberdade, que esta autonomia é o padrão. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que nós vivemos num mundo hoje em que as coisas não andam automaticamente como era. Talvez no meu tempo, no tempo do meu pai, no tempo do Wellington e de outros aqui que são mais antigos, do Osmair, que as coisas eram automáticas. Você já ouviu essa expressão, que você ia na casa de alguém, o seu pai ou a sua mãe olhava para você, você já sabia o que estava acontecendo? Você já sabia se era para você fazer ou parar imediatamente? Então, esses códigos de cultura, esses códigos éticos que regiam a sociedade e a família, eles começaram a ser deixados de lado, deixados para trás. E com isso, os cristãos, né, ortodoxos, começaram a ter dificuldades, começaram a enfrentar, na verdade, sérias dificuldades para manter esse sistema de valores no meio dessa sociedade em absoluta transformação, essa sociedade em ebulição. O Doni, eu acho que vai compartilhar com os meninos aí no Clube da Luta, um próprio tema, não sei se pode falar, já está publicado. E eu fiquei imaginando quando ele falou, como é que você pensa que Daniel se sentiu quando ele chega na Babilônia, na condição que ele foi para a Babilônia? Sair, né, ali do seu povo, sair da sua família e ir para a Babilônia numa condição de ser alguém escolhido, alguém qualificado. Então, imagine esse choque. Então, as famílias cristãs e ortodoxas começaram a ter certas dificuldades, porque eles perceberam que esses costumes, eles começaram a ser esquecidos. Com as sucessivas ocupações de exércitos, de países diferentes, chegando, invadindo, isso foi sensivelmente comprometido. Então, aquilo que era um padrão, aquilo que é assim que funciona, aquilo que é natural, aquilo que é aceitável, aquilo que é a realidade, de repente começou a ser totalmente mudado por conta disso. Além disso, e aí eu não sou, se o Alex estivesse aqui eu ia apelar para ele, né? Houve um impulso muito grande com a comunicação, né? Com as comunicações. Então, imagine hoje, se alguém estiver, não sei onde é o lugar mais distante do mundo, mas se alguém estiver lá na China agora e quiser falar com qualquer um de nós aqui, ele consegue fazer com o celular. Ele manda uma mensagem, em segundos você recebe a mensagem, e se você quiser responder, você responde em segundos. Então imagine na época em que não existia essa velocidade de comunicação. Imagine, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Lá na China, de novo, saiu um modelo novo de camisa. Eu falei ontem, a gente estava voltando de São Paulo, e tinha um menino lá no restaurante que a gente estava fazendo o lanche, com uma camisa do Messi do novo clube. Eu até chamei a atenção do Andy. O Messi foi para o time a semana passada. Então já tem um garoto com a camisa do Messi daquele time.
Então esse nível de comunicação, esse nível de atualização hoje é muito grande. Então se naquela época, na China, não existia televisão, não existia informação, até alguém aqui no Ocidente saber o que tinha acontecido lá, havia passado anos. Mas com essa dinâmica, as informações chegavam, os costumes chegavam, a população começou a ser bombardeada por essas mudanças culturais, por essas mudanças de padrão. Então foi exatamente nesse momento que Jesus aparece no cenário com o propósito de resgatar esses bons costumes. Esses são verdadeiramente bons costumes. Então, no meio dessas águas turbulentas, dessas águas bravias, Jesus chega. Se a gente olhar o Sermão do Monte, apenas o Sermão do Monte, nós vamos entender como Jesus vem e o seu ministério pretende defender, pretende resgatar, na verdade, esses valores esquecidos. Então ele vai focar a família, ele vai focar casamento, ele vai falar sobre perdão, ele vai falar sobre o papel da mulher, ele vai falar sobre a criança, vai valorizar a criança, ele vai falar sobre o amor, ele vai falar sobre compaixão. Então Jesus vem resgatar aquilo que estava efervescendo e muitas coisas mudando e muitos pensamentos diferentes. Jesus vem recolocar essas coisas no devido lugar. Então Jesus prega que a volta desses princípios, e a palavra de Deus, ela não nos ensina apenas a volta para os princípios, mas ela é a fonte desses princípios. A palavra de Deus é aquela que nos dá a base, né, nos oferece, nos fornece a base para a nossa convivência. Eu falei aqui também alguns dias atrás, num sermão, que quando Deus estabelece as leis, quando Ele dá as leis a Moisés, as leis tinham o propósito de organizar aquela comunidade. Na relação entre eles, na relação entre Deus e eles, então colocar as coisas no lugar. Então Jesus vem fazer isso. Quando eu falo que a família ela tem importância, não é só para nós, não é só a minha família. Achei bonito ontem, quem estava lá, né, o André, orar pela família, e apresentar a família, e falar das dificuldades e tudo mais. Então, isso é muito importante para nós. Mas nós precisamos entender que a nossa família, a sua família, ela tem um propósito também diante de Deus. A sua família, ela é importante para Deus e para o plano de Deus. Imagine que Deus me salva, o Espírito Santo vem habitar na minha vida, eu tenho contato com a palavra de Deus, eu sou transformado pela palavra de Deus, eu mudo hábitos que não agradam a Deus, eu adquiro hábitos que agradam a Deus, eu vou amar meu próximo, eu vou servir meu próximo, eu vou perdoar, e eu vou transmitir isso. Se eu tenho uma família, eu tenho obrigação de transferir esses valores para a minha família. E a minha família, conhecendo esses valores, e aprendendo esses valores, e praticando esses valores, quando eles tiverem a família deles, eles vão também transferir esse conhecimento, transferir essa tradição, e isso vai sendo levado. Então o plano de Deus para a família é um plano que é estabelecido para estruturar e para conservar a sociedade. Então veja como é importante o valor da nossa família. Eu creio que depois do tema salvação, a família é o tema mais importante neste plano maravilhoso de Deus, eterno de Deus, para salvar a humanidade. Então assim, eu até conversava com o Doni, um pouco antes da gente subir para o culto hoje, e eu posso levantar as mãos para o céu e dar graças a Deus que nós estamos aqui no culto de domingo hoje falando sobre família. Falando da importância dessa instituição de Deus. E também para chamar e lembrar a nossa atenção da nossa responsabilidade para com a nossa família. Como nós estamos conduzindo a nossa família. O que nós estamos fazendo, que legado nós estamos deixando, que legado nós estamos passando para a nossa família. E não é apenas um legado teórico. Você precisa ler esse livro, você precisa ler a Bíblia, você precisa ir na escola dominical. É o que nós estamos fazendo, que a melhor escola, a melhor didática, é quando os nossos filhos leem em nós e veem em nós o que nós fazemos. Do mesmo jeito que o seu filho olha para você e fala assim, meu pai é mecânico, eu quero ser mecânico. Meu pai é motorista, eu quero ser motorista. Meu pai é policial, eu quero ser policial. Quiçá os nossos filhos olhassem para nós e dissessem, meu pai é um cristão, eu quero ser um cristão. A minha mãe é uma cristã e eu quero ser uma cristã. Que isso também trouxesse, que isso também levantasse no coração dos nossos filhos, das nossas crianças, sejam eles
crianças, adolescentes, pré-adolescentes, mas que o nosso exemplo em casa, na vida, na igreja, no convívio, os inspirasse para ser discípulos de Jesus. Não é para ocupar um cargo na igreja, porque infelizmente existe essa deturpação hoje, né? Existe inclusive, eu que sou pastor, as pessoas pensam que filho de pastor tem que ser pastor, que mulher de pastor tem que ser pastora. E às vezes alguém pensa, meu pai toca lá no louvor, então o meu negócio vai ser tocar no louvor. Não, nós temos que servir a Deus, e os nossos filhos precisam aprender a servir a Deus. Por isso que quando eu orei pelo Pedro, eu não posso limitar que Deus está dando para o Pedro esse ministério e é nisso que ele vai fazer a vida inteira. E se Deus tem coisa melhor para ele? E se Deus tem coisa maior para ele? Então nós temos que orar para que Deus possa realizar na vida dos nossos filhos aquilo que Ele quer realizar. E o nosso papel em incentivar, o nosso papel em ser exemplo é fundamental para isso. Porque não tem coisa pior, e todos nós já passamos por isso em alguma área da vida, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, aquela frase, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Alguém exigir, alguém querer que você faça algo e você olha para aquela pessoa, seja ele seu pai, sua mãe, o seu pastor, o seu líder, o seu chefe lá na empresa, ele quer que você faça, mas ele não te dá exemplo nenhum. Então isso coloca uma interrogação na mente de quem está sendo liderado, e fala assim, viu, por que eu vou fazer isso? O que eu ganho de fazer isso se ele que está acima de mim, que me lidera, se ela que é a referência para mim não faz? Então é muito importante que, além da teoria, nós também possamos investir muito na prática. Então por isso que eu rendo graças a Deus de nós termos a oportunidade de estar nessa noite abordando esse tema da importância e do valor da família. Ainda que tratar desse assunto, quando a gente fala de família, isso pode revelar, né, alguns problemas que a gente tem. Quando a gente fala de família, pode surgir alguma falha, alguma fraqueza, e isso pode criar algum mal-estar. Quando a gente fala de família, algumas polêmicas podem surgir. Só que, independente de qualquer mal-estar, polêmica, qualquer fraqueza revelada, muito mais grave do que isso é nós não tratarmos da questão. Muito mais grave do que isso é nós acharmos e escolhermos que o problema vai ser resolvido naturalmente, que o problema vai ser resolvido sozinho, sem nós precisarmos colocar a mão na ferida, se a gente pode usar essa expressão. Às vezes é uma ferida, às vezes ela precisa ser tocada para ser tratada, para ser curada. E nós erramos gravemente quando nós não falamos sobre isso. Quando nós não tratamos disso, quando nós deixamos as coisas como se elas fossem se resolver automaticamente. Pelo contrário, quando existe essa fraqueza, quando existe essa como é que a gente pode chamar? Essa ruptura, o trabalho do diabo é exatamente entrar ali. Quando ele percebe que existe uma fragilidade, quando existe uma fissura, por mínima que seja, o diabo entra ali e ele começa a trabalhar. Então, considerando que creio que para todos nós aqui não existe nada que possa substituir a nossa família. Olha, você vai ter um emprego num país maravilhoso, mas só que é só você, a sua família não vai. Você vai ter a oportunidade de fazer a viagem dos seus sonhos, mas é você só, a sua família não vai. Eu acho que ninguém aqui faria isso, por maior prazer que isso pudesse nos dar. Mas se alguém dissesse para você, olha, você vai passar por um aperto, você vai passar por uma dificuldade, por mais que você sofresse, você ia lutar pela sua família, para estar ali com ela. Então não é dinheiro, não é posição, não é posses, não é riqueza, nenhum prazer pode substituir a nossa família. Então por isso, a pergunta que eu faço essa noite para a nossa reflexão é, o que é que nós temos feito pela nossa própria família? Quando nós olhamos para o mundo, à luz do que nós lemos lá no início do culto, do nosso texto de Pedro, que nós estamos sujeitos, nós estaremos sendo atacados, nós seríamos fortemente influenciados por falsos ensinos, por falsos mestres. Nós íamos ser empurrados, sacudidos para abdicar, para abandonar nossa fé, para escolher algo que é até mais prazeroso, é até mais fácil, é até mais agradável, mas isso custaria a nossa vida, a nossa salvação, a salvação da nossa família. Então, a responsabilidade é nossa, é muito grande.
Então, nós sabemos que qualquer ruptura no lar, qualquer discussão entre um casal, entre um cônjuge e a esposa, o marido e a esposa, ou vice-versa, ou às vezes um filho rebelde, porque tem um ponto de vista divergente, tudo isso precisa ser tratado. Isso não pode ser deixado ao léu. Isso não pode, às vezes, a gente acha que... Eu estava até lendo um livro essa semana, estou terminando ele, e o autor fala, né, sobre comunhão. Então ele fala uma experiência que... Ele falou, a pior coisa que tem é você brigar com a sua esposa. E ele está coberto de razão. Aqueles que têm esposa sabem disso, né? Então, ele fala assim, cara, você chegava em casa, parece que tinha um elefante lá na sala. E aí você fazia de conta que ele não estava lá, você queria, sabe, aí você puxava uma conversa, mas ela não reagia, ela não respondia. Por quê? Porque ela está magoada. Houve alguma coisa, houve uma ruptura, houve uma falha de comunicação. Então, assim, enquanto você não enfrenta o problema de frente, o elefante não vai sair da sala. Então, quando nós olhamos para a nossa família e priorizamos a nossa família, à luz do mundo em que nós vivemos, e aqui eu estou falando de cônjuge e estou falando de filhos, nós vamos fazer o que for preciso. Eu sei que você ora pela sua família, eu sei que você luta pela sua família, eu sei que você chora pela sua família, mas nós precisamos estar mais atentos, nós precisamos estar mais ligados, nós precisamos estar mais cuidadosos a respeito do mundo em que nós estamos vivendo. Então, não dá para deixar as coisas acontecerem achando que um acordo natural vai acontecer. Isso exige de nós sabedoria. E, principalmente, a prevenção, a posição de prevenção é muito importante. Não deixe as coisas acontecerem. Por exemplo, quando nós estamos falando aqui do caso de Noé, estava tudo normal. Aí Deus fala para Noé, Noé, eu vou mandar um dilúvio, porque a iniquidade dos homens chegou ao limite. Então eu vou destruir com o dilúvio. Então constrói uma arca e Deus dá lá todos os detalhes para ele. Então assim, o que me preocupa no mundo em que nós vivemos hoje da nossa conduta? Parece que está tudo normal. Né? Amanhã na segunda-feira, no trabalho, na escola, está tudo normal, mas nós sabemos, divinamente instruídos por Deus através da sua palavra, nós sabemos que vem um juízo de Deus por aí. Que vem um castigo de Deus por aí para o pecado, para os pecadores, para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. E nós precisamos nos assegurar que os nossos filhos e a nossa família não serão pegos de surpresa. Porque é o que acontecia. Estava tudo normal. Até que Deus fala para Noé, Noé, eu vou fazer isso. Noé, pela fé, aceitou o conselho de Deus e começou a trabalhar naquilo. É disso que eu estou falando. Não vamos esperar o dilúvio chegar. Porque quando o dilúvio chegou, o que aconteceu? Todo mundo correu lá e queria entrar, mas aí não havia mais oportunidade. A porta já estava fechada. Então, que nós possamos ser preventivos na questão do cuidado com a nossa família. Do que eu estou falando? Eu não participei da escola dominical hoje, mas eu sei que o tema foi um tema importantíssimo. E é o que nós estamos vivendo. O aborto, que é uma discussão no Brasil, já é aceito em muitos países. As drogas já são legalizadas em muitos países. A união homoafetiva já existe e nós já estamos convivendo com isso. A pergunta é, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa preocupação? Não é pegar uma faixa e ir para a rua, ou espancar alguém, ou rejeitar alguém. Mas nós precisamos, lembra que a nossa família faz parte do exército de Deus? Não adianta você ter todas as convicções do mundo e a sua família se perder, porque ele foi influenciado por uma outra pessoa. Nós temos os nossos filhos hoje influenciados porque eles têm amigos lá fora. Existe uma coisa chamada rede social que compartilha informações, que compartilha imagens, que compartilha vídeos, que compartilha música, que compartilha filmes, que compartilha um monte de coisas. Que às vezes você não se preocupa em falar para o seu filho porque está tudo normal, mas o seu filho está recebendo uma carga de informações lá. Ele está sendo influenciado lá fora. Ele está sendo influenciado na escola. Às vezes, infelizmente, na escola os nossos filhos, eles são influenciados por professores que não são cristãos. Muito contrário, por professores que são contra o Evangelho de Jesus. Quantos dos nossos filhos já não foram questionados por causa da sua fé? Vamos voltar lá no início. Eu me lembro de quando a gente entrava na sala de aula, cantava o hino nacional, sentava na sala de aula e fazia a oração do Pai Nosso. Era uma oração de que todo mundo fazia. Hoje, em algum lugar já é proibido.
Se você professar a sua fé, você está ofendendo as outras pessoas. Como é que os nossos filhos estão, como é que nós estamos preparando os nossos filhos, como é que eles estão reagindo a isso? Como é que os nossos filhos vão receber uma proposta, uma mensagem que vem desvirtuada de alguém que é um líder lá, é um professor numa sala de aula, é um chefe no seu trabalho, é um colega de trabalho, de faculdade que está estudando com ele ali. Então, aquilo que acontece por fora só será controlado se aquilo que estiver dentro dele for o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus estiver enraizada lá, o Espírito Santo de Deus estiver habitando lá. Então o seu filho não vai ser crente por tabela. O seu filho não vai ser crente por costume. Eu falei isso hoje para o pessoal lá do candidato ao batismo. Batizar você não vai te salvar. Mas o batismo é um ato que você deliberadamente toma para provar ao mundo que você mudou, que você escolheu Jesus, que você agora tem uma nova vida. Eu até usei o exemplo da aliança. Se alguém olha para mim e vê uma aliança na minha mão esquerda, vai saber do meu compromisso. Ele é um homem casado. Se alguém olha para minha esposa e vê uma aliança na mão dela, vai saber, essa é uma mulher comprometida, ela é uma mulher casada. Então, quando o diabo olhar para nós, e ele ver em nós o sangue de Cristo, quando ele ver em nós o Espírito Santo de Deus habitando, ele não terá poder sobre nós, porque nós já escolhemos, a nossa família, a nossa vida já está encoberta, já está escondida em Cristo. Então, o que nós vamos enfrentar daqui para frente são ataques terríveis, são dificuldades cada vez maiores. Como eu disse, o número crescente de aborto, de temas voltados para o aborto, voltado para o homossexualismo, o espírito do anticristo, ele está estabelecido. Então, se a igreja caminhava antes sem ser incomodada, agora ela precisa ser incomodada. O pastor Paulo falou hoje pela manhã no culto lá, que ele preferia 1000 vezes que a igreja fosse perseguida e que a igreja fosse odiada do que a igreja fosse badalada no mundo. Parece estranho, mas se a nossa igreja, se a minha vida e a sua vida não provocar alguma reação no mundo, significa que nós somos amigos do mundo. Significa que nós não estamos sendo luz no mundo, nós não estamos mostrando nada de diferente daquilo que o mundo já quer e já está acostumado. É por isso que o desafio é pela fé. É mostrar para o mundo que aquilo que eles estão vendo como natural, como normal, como que não está acontecendo nada, existe um perigo iminente. E a nossa vida é que vai revelar isso. Então, Noé, movido por santo temor. Eu falo aqui do valor da família. Então, que esse temor ao conselho de Deus e esse amor pela nossa família possa nos colocar nesta obra de construir uma arca. A arca não é algo físico, a arca não é nem a igreja. Não traga o seu filho para a igreja achando que aqui ele vai estar salvo. Você tem que levar o seu filho a Cristo. Às vezes até eu e você achamos que estando na igreja nós estamos salvos. Não, nós precisamos estar em Cristo. Estando em Cristo, a arca representava para aquele povo, para aquela população, a salvação do juízo de Deus. Então não é um lugar físico aqui, mas é estar em Cristo. A igreja é apenas um complemento, a igreja é apenas um lugar de convívio, é apenas um facilitador para nós termos essa vida de comunhão, para nós compartilharmos das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas e orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. Esse é o propósito da igreja, não é outro. A salvação não está, o juízo anunciado de Deus que virá sobre o mundo não vai livrar aqueles que têm uma credencial ou são membros de uma igreja, mas unicamente aqueles que têm a marca de Jesus, o sangue de Jesus nas suas vidas. Tal como nos dias de Noé, Mateus vai falar isso, né? Lá em Mateus vai falar isso. O mundo que nós vivemos é um mundo que está anestesiado, é um mundo que está entorpecido, nós precisamos estar preparados para isso. Se houve um tempo em que você falava de Jesus para alguém, e a pessoa abriu o coração, a pessoa entendia, e aceitava a mensagem, hoje já não é mais assim. Quando você vai falar, eu estava falando com alguém, não me lembro com quem, você vai falar com um jovem sobre Jesus, ele já teve experiência no espiritismo, ele já teve experiência no candomblé, já teve experiência na umbanda, ele já teve experiência sexual, ele já teve experiência com drogas. Você percebe que a luta é muito mais séria do que nós podemos imaginar?
E nós precisamos estar preparados para isso. Quando nós formos falar, quando nós formos testemunhar, quando nós formos pregar, nós precisamos pensar, estar preparados que o público agora não é um público exclusivo, de pessoas que vieram sedentas para o Evangelho, mas de pessoas que são almas que estão sendo disputadas pelas trevas. São almas que enquanto você está falando, você precisa de Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus, pela fé, para ser salvo, para você não perecer na eternidade. Mas lá tem uma outra doutrina, lá tem um outro sistema religioso dizendo para ele, não, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que tem caráter, você é uma pessoa que ajuda os outros, e as pessoas estão sendo enganadas. Então, o mundo em que nós vivemos é um mundo que está muito mais ávido pelos prazeres, muito mais ávido pelas realizações pessoais, pelas alegrias da vida, pelas riquezas. É por isso que o mundo luta hoje. Então o Evangelho, ele não está na primeira prateleira de necessidade ou de prioridade do mundo. Muito pelo contrário, o Evangelho está sendo cada vez mais relegado a segundo plano, terceiro plano, ou algo descartável, como também o pastor Paulo citou ontem lá, eu não me lembro o nome, mas um pastor ortodoxo, acho que na Inglaterra, questionou a oração do Pai Nosso. Que a oração do Pai Nosso é uma oração patriarcal, que impõe uma autoridade, e que isso não deve existir. Ora, se Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, como é que alguém pode questionar o que Jesus fez? Mas nós não devemos ficar espantados, porque é o que a gente vai ver a partir de agora. Que Jesus não é tão bom como você pensa que é, que a Bíblia não é tão verdadeira como você pensa que é, que Deus não é tão bom quanto você pensa que é. Então, é nesse nível de batalha que nós estamos. Nós não estamos mais numa diversão, é uma luta, é uma batalha. E o diabo está empenhado em desconstruir aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a igreja de Cristo e os apóstolos ao longo dos anos pagaram com o seu próprio sangue. Jesus, os apóstolos, muitos crentes perderam as suas vidas defendendo essas verdades do Evangelho. E hoje elas estão sendo trocadas sem derramamento de sangue. Ah, é isso? É melhor? Tá bom, então eu vou abandonar o Evangelho e vou seguir. Ah, não, esse Evangelho é um Evangelho mais light, um Evangelho mais tranquilo, então eu vou seguir por esse lado. E o diabo está usando dessa estratégia. Então, repito, lute pela sua família, ore pela sua família, chore se for preciso pela sua família, mas resgate a sua família deste mundo. Tenha certeza de que a sua família está dentro da arca, está protegida em Cristo Jesus, caminhando para o céu. Eu quero falar rapidamente aqui, tinha mais coisas, mas eu quero pular aqui para a gente não demorar muito. Qual é um grande perigo? E se a gente partir do tema mundanismo, a gente teria muita coisa para falar aqui. Mas o mundanismo é o principal perigo. O Everton falou aqui na escola dominical, esse espírito da Babilônia. O que é isso? Nada mais é do que o mundo. Do que o sistema mundano, do que as coisas que agradam, do que as estratégias do diabo em todas as esferas da sociedade, seja na política, seja na economia, seja na igreja, na religião, em todos os lugares, o diabo tem as suas garras e ali ele está tentando desconstruir a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Então o perigo do mundanismo, ele é notado e ele é percebido quando existe uma associação do que é santo, né? do que não é sacro, do que não é santo. Então, quando existe uma mistura, quando existe uma amizade, lembra que eu preguei aqui também a semana passada? Se você agora está em Cristo, é para cima que você tem que olhar. São as coisas de cima que nos interessam. É a comunhão com Deus que nos interessa. É os planos de Deus que nos interessam. Então, nós não podemos mais estarmos presos, estarmos atados às coisas desse mundo. Então, o mundanismo faz isso. Ele oferece coisas para desviar a nossa atenção. O mundanismo, ele não é só um empecilho para a bênção espiritual, mas ele também acarreta um perigo real. Lembra as consequências ou as experiências, né? E foi consequências também que Ló sofreu por causa de Sodoma. O mundanismo chegou naquela cidade, a corrupção chegou naquela cidade, o pecado invadiu aquela cidade e um homem de Deus foi afetado. Nós lemos lá no começo. Ele se sentia amargurado, a sua alma ficava angustiada. Por quê? Porque ele convivia no mundo. Ele via aquela sociedade corrompida, pecando contra Deus, e ele não podia se conformar com aquilo. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo no mundo. Nós precisamos olhar para Jesus e conformar nossa mente com a sua palavra, é o que Paulo fala. E por último, o mundanismo só poderá ser evitado eficazmente
se nós preservarmos a espiritualidade das nossas vidas. Se nós não estivermos armados, como diz a Neuza, né? Se você for enfrentar o diabo com uma arminha qualquer, você não vai vencê-lo. Porque ele não vem com você com uma arminha qualquer, ele vem com você armado até os dentes, ele vem para te destruir, ele vem para te acabar com você. Então nós precisamos estar preparados. Como é que é essa arma? A arma é simples, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é a oração, é o compromisso com a palavra de Deus, é uma vida de santidade diante de Deus que vai nos capacitar, nos preparar para essa batalha. Então, diante disso, eu quero perguntar para os pais que estão aqui, aonde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Quando nós olhamos os nossos filhos, quando nós assistimos os nossos filhos, os nossos jovens sendo bombardeados aí no mundo, por todos os lados, pela mídia, pelos amigos, pelos professores, por todos os lados. O que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos investindo o nosso tempo? Às vezes assistindo TV, às vezes ocupado com alguma coisa que me traz prazer, sem me preocupar com o meu filho. Não importa a idade que o seu filho tem. Mas o meu filho ele já é dono do nariz dele, ele já sabe o que faz. Ore por ele, converse com ele. Tenha certeza de que ele está fazendo as escolhas certas. Mas o meu filho é muito jovem, ainda ele não vai entender. Ore com ele, leia a Bíblia com ele. Mostre a ele o caminho, para que ele possa aprender e seguir a Jesus. Irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo que toda família que for inteligentemente dirigida, que o Espírito Santo tem espaço no lar, no casamento, nas relações, nas atividades, nas prioridades, ela tem essa força, ela terá essa graça de Deus para lutar. De outra forma, mais cedo ou mais tarde ela será destruída. Não é que você está perdendo, você já perdeu. É exatamente o que aconteceu naquele dia. Quando a família de Noé entrou na arca, todos os demais se perderam. Não teve tempo de correr atrás do prejuízo. Não teve tempo de fazer algo extraordinário para salvar a família. Porque eles não fizeram o básico. Eles não creram na mensagem. Eles não se debruçaram diante da mensagem, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi dito, daquilo que foi pregado. Eles ignoraram a palavra de Deus. Que nós, enquanto pais cristãos, enquanto mães cristãs, não cometamos este erro de privar os nossos filhos da verdade do Evangelho. É lamentável como homens têm negligenciado o seu papel de sacerdote do lar. Via de regra, geralmente é a esposa que arrasta o camarada para a igreja. Via de regra, é a esposa que é responsável pela oração. Se essa irmã não orar. Se essa irmã não lembrar que tem culto. Se essa irmã não insistir, vamos para o culto. Às vezes o cara fica lá. Qualquer coisa, um carro para lavar, um jogo de futebol, um cachorro para cuidar, qualquer coisa é uma justificativa para não estar na igreja. A oração, então, é uma coisa que ele não precisa. É lamentável também quando a esposa não tem a responsabilidade pelo seu papel de ajudadora. São duas coisas que a Bíblia destaca sobre o papel da esposa. Que ela seja ajudadora e que ela seja sábia. Então, que o lar cuja esposa não é sábia e cuja esposa não se dispõe a ajudar, também é lamentável. E o mais triste, né? Talvez a desgraça anunciada é quando os dois deixam de assumir os seus papéis. Tanto pai quanto mãe, tanto esposo quanto esposa, estão distantes da vontade e do compromisso com Deus e com a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sei que não é uma mensagem muito, vamos pôr para cima e vamos, mas é uma mensagem necessária. Que o Senhor possa, através do seu Espírito, nos aperfeiçoar para esta missão de sermos pais, de ser mães, educando seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque na sua misericórdia, o Senhor tem nos trazido esse alerta nesta noite. Porque se nós não vigiarmos, os nossos lares, a nossa família será afetada, porque o inimigo não baixa a guarda, não dá trégua. Ele vai, Senhor, entrar em assuntos íntimos do casal, nas relações, causando desconfiança, causando, Senhor, intrigas,
trazendo, Senhor, dificuldades, que nós possamos reconhecer a sua estratégia e também receber do Senhor e obedecer o Senhor nos seus mandamentos, nas suas orientações, para que nós tenhamos vitória, Senhor, sobre o inimigo, para que o nosso lar, a nossa família esteja guardada no Senhor, que nós possamos, Senhor, nos dispor a construir esta arca, que simboliza, Senhor, o cuidado, a administração, a espiritualidade, o ensino, o discipulado, Senhor, dos nossos filhos, para conhecerem ao Senhor verdadeiramente, para desfrutarem de relacionamento com o Senhor, que não haja neles, Senhor, apenas desejo pela igreja, apenas compromisso com a igreja, com o ministério, mas que nós possamos levar os nossos filhos ao pleno conhecimento, amor e compromisso com o Senhor e com a sua palavra. E que nós tenhamos, Senhor, na nossa família, um exército disponíveis para o Senhor, que nós possamos dizer: Senhor, eis aqui a minha família, eis aqui a minha esposa, eis aqui o meu filho, eis aqui a minha filha, que o Senhor pode usar, Senhor, que o Senhor pode levar para onde o Senhor quiser, como instrumento, como um soldado, Senhor, para esta batalha. Nos ajuda, Senhor, a cumprir este papel, a cumprir esta missão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico antes de encerrarmos. Condições ou possibilidades.
fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você. Amém. Os irmãos podem se assentar um pouquinho, nós vamos ver os avisos e já vamos encerrar o nosso culto. Terça-feira, 19h30, culto de oração. Quarta-feira, às 8 horas da manhã, jardim de oração. Quinta-feira, 19h30, culto de ensino. Domingo, às 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Olha só que currículo. Oração, estudo, escola bíblica dominical também, aprendizado. E domingo, o culto da comunhão, culto da família. Então, aqui nós podemos desfrutar, aqui nós podemos encontrar as armas que nós precisamos. O tema da escola dominical domingo é a desconstrução da masculinidade bíblica. Então, está dentro do tema que nós estamos estudando. E domingo à noite, o culto da família, às 19 horas, estaremos aqui novamente para juntos cultuarmos ao Senhor. Também domingo às 8h30, às 9 horas é o horário que começa o estudo, tanto da escola quanto dos catecúmenos. Mas às 8h30 nós estamos aqui para orar. Então os catecúmenos também estão convidados para chegar às 8h30, participar do período de oração e depois começarmos a nosso debate lá. Projeto CT na comunidade, os irmãos já sabem como funciona, procure a Neia, a Tatona, a Neila, se você tiver alguma doação ou se você souber de alguém que está precisando de algo. Não temos aniversariantes? Então vamos ficar em pé neste momento, vamos orar, agradecendo a Deus pelo nosso culto de hoje. Que Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco pela internet hoje, que Deus visite cada um dos irmãos com a sua graça, com a sua misericórdia, os guardando nesta semana. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e agradecemos também, Senhor, por esta noite, pelos louvores, pela adoração, Senhor, pela tua palavra, por este tempo de comunhão na tua casa e na tua presença. Despede-nos em paz, abençoados, guardados, dá-nos uma semana, Senhor, de vitórias, de experiências na tua presença com o teu Espírito. Aquele, Senhor, que tem a responsabilidade de pai e mãe, nos ajuda, Senhor, nos edifica, nos fortalece, nos desperta, Senhor, para aquilo que precisamos fazer para guardar, para conservar, preservar as nossas famílias. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos uma igreja forte, a sermos famílias fortes, comprometidas com a verdade da tua palavra, praticantes da verdade da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.